Então, salve, galera do YouTube, do Facebook e do Instagram, seja lá onde foi que foi parar, professor. Você que não é da escolinha do professor Raimundo, não sabe quem é essa pessoa. Saravá! Adorava a catifunda, muito bom. Salve, professor! Ela fumava um charuto, ela fazia, assoprava aquele charutão. Sabe, professor, que eu tava falando pro senhor que lá, ela tinha aquele sotaque. Ficou muito bom andando em Calabresa fazendo o papel dela na escolinha, ficou muito bom. Então, hoje mais nada, quero convidar você para deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. Sim, você está no canal mais animado de plantas carnívoras da sua vida! E é aqui, sim, senhoras e senhores, é aqui que eu prometo viciar cada um de você que está sentado aí na frente dessa televisão, nesse celular a hora que você está cagando, sei lá, qualquer coisa que você estiver fazendo, viciar você em plantas carnívoras. Então bora lá? Esse vídeo de hoje, ele é mais aguardado do que o entregador de pizza na sexta-feira. Ele é mais aguardado que o dia do pagamento. Esse vídeo de hoje, ele é mais aguardado do que o banheiro quando você está perto de chegar em casa. Porque sim, ele sabe a hora que você está chegando. E quando você está perto de perder a briga, é a hora que o elevador começa a subir e geralmente alguém para no número 2. E aí você fica assim segurando, fala, eita! Não vai dar. E aí a hora que você chega perto do banheiro, tava tudo bem, não tava tudo bem? Tava tudo bem, o caminho todo você tava feliz. Você tava lá, bonitinho. Quando chegou em casa, que eu acho que ele ligou, ele falou, cara, tamo perto do banheiro, acho que é a hora de eu começar a dar um apuro aqui. É assim. Mais aguardado que esse banheiro aí é esse vídeo de hoje. Então vamos lá? O que nós vamos falar hoje? Drósera, você já viu no vídeo, né? Você já deve ter visto no título. Dróseras. Por que eu não gravo tanto conteúdo de drósera? Eu não sei. Acho que é porque eu sou empolgado com sarracênia, com pinguícula. Eu sou empolgado com essas plantas. Então, já é mais fácil gravar conteúdo para mim de plantas que eu tenho mais empolgação. Agora, as dróseras são plantas assim. Desculpem, gente, eu vou tossir um pouco. Tô com um casinho aqui uma correria que eu tive esse final de semana com girofilariose. Já ouviu falar nisso? Girofilário? Girofilário é um mosquito que infelizmente pica os cães e transmite um verme para a corrente sanguínea e esses vermes vão parar no coração, é o famoso verme do coração. Você já vacinou seu cachorro contra girofilariose? Não tem uma vacina, tem uma prevenção. Já fez o tratamento preventivo? Faça. Não deixe para a última hora. A Mel infelizmente desmaiou esses dias. Ontem, para ser mais exato, e aí precisei correr com ela às pressas, com um monte de coisa para fazer, e correu, deu tudo certo, agora ela tá lá, vai fazer o tratamentinho para expulsar esses vermes do coração. Quase morreu, viu, gente? De verdade. Então, faça tratamento de girofilariose nos seus cães, e eu vou falar disso num outro vídeo, tá? Então, assim, gente, para mim é mais fácil falar das sarracênias, porque eu tô mexendo com elas sempre. Agora, as dróseras, eu vou ser bem sincero, vamos ali pra gente mostrar pra você. Aqui nasce em tudo que é lugar, se é que você tá me entendendo. Todos os lugares aqui no nosso cultivo nasce drósera. Eu vou no meio daqui do nada, ó, drósera nascendo, tem drósera em tudo que é lugar. Como é uma planta que nasce em todos os lugares, talvez eu não dê o devido valor, porque ela é muito fácil de ser cultivada. Sim, é muito fácil, é muito prolífera. E o Brasil é o país delas. Cara, a gente tem uma quantidade, uma porrada de drósera, enfim, como você quiser chamar, mas o importante é que você entenda do que estamos falando. Uma quantidade de plantas dessa família Droseraceae aí, que você não imagina. Eu, por exemplo, eu sou campeão na produção de filiformes. Eu consigo produzir por mês aproximadamente 2.000 mudas, mais ou menos. Eu não chego a vender tudo isso, mas são 2.000 mudas. E às vezes eu confesso para você que eu deixo morrer um monte, porque eu não tenho espaço. Já enchi um quarto de drósera filiformes, e fiz promoção, mas é muita planta que a gente produz mesmo. Isso se dá porque a maioria das dróseras produzem muitas sementes. A Filiformes Florida Red, por exemplo, tem muita semente, tá?
Mas você está falando de Drosera. E o que de acho é isso? Pelo amor de Deus, Rafa. Vai logo e fala. Então vamos lá, eu vou procurar uma aqui. Para eu dar um zoom, eu queria que fosse essas aqui que estão nascendo aqui no cultivo, né? Então eu vou pegar uma que está... Vamos procurar uma aqui. Ah, vai ter que ser lá mesmo, porque aqui tem as burmanis. Olha lá a Drosera burmani onde nasceu lá. Tá? No Brasil tem um monte de Droseras. Eu confesso para vocês, puxei a orelha de muita gente aí falando que não exploram as Droseras brasileiras, que não pesquisam as Droseras brasileiras, e aí façam essa pergunta para mim, Rafa, qual é a planta, qual é a Drosera brasileira que você conhece? Quais são os cultivares? Quais são as variações? Você, antes de falar dos outros. Entendeu? Eu mesmo não sei um monte. Eu mesmo, cara, capilares... vamos lá, valendo R$1 milhão, qual é a Drosera que nasce na região? Eu não sei, entendeu? Tomentosa, né? E por aí vai. Tem algumas tocaienses, tem espatulatas, né? E aí eu sei de uma que chama Campo Rupestres. A maioria dessas plantas são do Cerrado brasileiro. Tem uma variedade incrível, porque o solo lá é arenoso. E essas plantas vivem nesse solo, geralmente, pobre de nutrientes e arenoso. Algumas delas até nascem em beirada de córregos, em caatingas, né? No mato você até vai encontrar, né? Mas até na região onde eu moro, lá no Alto Tietê, tem Alto Tietê, é que eu moro em Mogi das Cruzes. Então lá onde eu moro é a região onde tem o cinturão hortifruti, florifungi grangeiro. É a maior produção, uma das maiores produções de hortaliças da região, está naquela região lá. E lá é conhecido pelo Parque da Neblina. Já ouviram falar? Serra da Neblina, Parque da Neblina. No Parque da Neblina tem muitas Droseras. E aí eu vou mostrar para vocês o que consiste uma Drosera. Vamos lá. Tem Drosera praticamente em todos os continentes, tá? Só não nos polares, árticos, antárticos, lá não tem, tá? Vamos aí, ó. Isso daqui é uma Drosera tocaiensis. Parece uma estrelinha do mar, tá vendo? Mas não se enganem, essa planta aqui, ela definha. Se ela não estiver no sol, se ela não tiver incidência solar adequada, ela definha. Como assim definha? Ela murcha, ela seca, ela apodrece e desaparece. Bem assim mesmo, tá? Não é o tipo de planta que serve para ser cultivada fora da luz. Existem plantas que dá para ser cultivada fora? Dá. A Drosera adelaide. Adora uma sombra. Não gosta de ficar no sol. Apesar de ter gente que cultiva ela no sol, mas ela já não curte tanto. Ela vai ficar vermelhinha, mas ela não vai ficar tão vermelhinha. Ela não, fora da luz ela vai ficar menos, mas ela não vai ficar tão grande quanto ela ficaria na sombra. Na sombra isso aqui vira uma samambaia, cara. Isso cresce, fica enorme. Ali é a Drosera capensis, tá? Então aqui é a Drosera tocaiensis. E o que consiste uma Drosera? Vamos dar um zoom. Vocês estão vendo uma Drosera tocaiensis de perto, tá? Vocês estão vendo que tem algumas hastes? Esses pelinhos vermelhos que dão a cor dela? Tá vendo? Tem a folha e tem os pelinhos ali, né? Vamos tentar dar um zoom mais bonito? Vamos aí. Aí, ó. Tá vendo esses pelinhos? Essas colinhas ali, ó. Ali dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? Essas colinhas, essas hastes, são os tricomas. E os tricomas são a característica principal das droseráceas, das Droseras, tá? As Dionés também são dessa família, mas isso é outra história, tá? Então, as Droseras possuem esses tricomas aí. Beleza? Beleza. Na ponta desses tricomas a gente tem uma cola. E eu vou pôr o dedinho aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, é uma cola. Olha aí, ó. 1, 2, 3 e peguei. Agora vocês vão ver que meu dedo sai grudando. Não tá grudando aqui não. Olha lá nesse aqui. Olha lá, ó. Ó o grude. Tá vendo? Esse grude é a cola que pega os insetos. E aí o que acontece? Algumas dessas plantas possuem movimento vegetal e outras não. O que é o movimento vegetal? Quando o inseto cai nessa cola, ele vai ficar preso, certo? E aí ele vai se enrolando, vai se batendo.
A Drosera tocaiensis, a espatulata, a burmani, a capensis, a filiformes não, mas a maioria dessas plantas fazem esse movimento aqui, o inseto cai, e se você acelerar em 1 milhão de vezes, até a intermédia faz isso. Se você acelerar em 1 milhão de vezes, você vai ver esse movimento aqui, ó. E ela vai se enrolar em volta do inseto e vai prender ele aí dentro. E aí vai fazer a digestão dele, vai consumir a sua carcassinha e vai se alimentar dele. É por isso que ela é uma planta carnívora, porque ela captura, ela mata e ela consome. Então ela é uma predadora, é uma caçadora, voraz, tá? Então essa planta, essa daqui é a Drosera tocaiensis. Então você entendeu o que é uma Drosera. Droseras são essas plantas que possuem colinhas, tá bom? As Droseras são da família Droseraceae. E aí a gente vai falar do outro assunto depois, tá? Então, as Droseras têm a colinha, algumas se enrolam, outras não se enrolam, e tem uma variedade incrível. Algumas podem até ser confundidas, né? Porque são muito parecidas. Qual que é a diferença de uma Drosera tocaiensis e uma Drosera espatulata, por exemplo? Tem vários tipos de espatulata também, tá? Existe espatulata que nasce num lugar e nasce no outro, e nasce numa região, e nasce na outra região, e nasce numa pedra, e nasce na outra pedra. E dependendo do lugar onde ela foi catalogada, ela vai ter variações diferentes, tá bom? Beleza? Então é isso aí. A Drosera tocaiensis, só um minuto, gente. A Drosera tocaiensis, ela tem uma diferença. Por exemplo, eu vou explicar isso aqui, é bem legal para você. Chope, eu tô gravando, cara. O chope do nada, ele vem dar um pulo na gente e assusta. A Drosera tocaiensis tem uma diferença da espatulata. Tá vendo a tocaiensis ali? Tá. Tá vendo os tricomas? Beleza, entendeu os tricomas, né? Você já sabe o que é tricoma. São essas hastes. E na ponta tem o quê? A mucilagem. Essa colinha, não sei se eu falei, ela se chama mucilagem, tá? Os tricomas, tá vendo que eles param na canela? Entende o meio da planta. Vamos lá, vamos entender o meio da planta. Aqui, meio da planta. Tá vendo essa parte aqui pelada? Ó? Tá vendo que tem uma parte pelada? Essa parte pelada é o que diferencia um pouco da Drosera espatulata para a Drosera tocaiensis. E a Drosera tocaiensis, por muitos anos, foi chamada de Drosera espatulata. E a Drosera espatulata tem tricomas até o final, geralmente até a base. Vai até a base de tricomas. O formato da folha também é diferente. Na maioria das vezes, a espatulata, a folha é mais larga, é como se fosse mais uniforme. Você está vendo que a tocaiensis tem um formato assim meio de colher? Lembra muito aquela rotundifolha, não é? Lembra muito aquela Drosera lá, que também é uma Drosera, que pode também até ser confundido com essa às vezes, tá? Então essa aí é a diferença. Tá vendo que tem pequenas diferenças entre elas, que apesar de elas serem parecidas, tornam essas plantas diferentes? E tá vendo por que tem muito botânico, tem muita gente que descobriu essas plantas que fica bravo quando a gente confunde elas? Por que fica bravo? Porque o cara demorou uma vida para poder catalogar isso, demorou uma vida para chegar lá naquele lugar. Cara, ele passou por muita coisa para chegar lá em cima, para poder ir lá, para poder, entendeu? Teve que aguentar muita gente chata, às vezes muito político chato, às vezes é verdade, porque, por exemplo, a Drosera magnífica, que é uma planta que foi descoberta na propriedade de uma pessoa lá, vocês já pararam para pensar o quanto que esses caras lá, o Dr. Paulo Gonella, por exemplo, ele demorou para chegar lá em cima? Você faz ideia como foi difícil para eles acampar, ficar naquele lugar, tirar foto? É difícil, gente. Então, quando fala de planta, principalmente planta do Brasil, toma cuidado, porque cultivador e pesquisador no Brasil, eles são sentimentais. E são apegados com as nossas... A galera entendeu por quê. Porque eu falei com carinho, não falei por mal. Eles são apegados, sim, a um trabalho deles. Vocês vão parar? Eles não param, gente. Eu tô tentando gravar, os dois estão ali brincando de lutinha. Então, eles são realmente dedicados ao trabalho deles.
Eles têm, por exemplo, eu tenho o maior respeito pelo trabalho do Dr. Paulo Gonella e eu acho que teve outro pesquisador também que participou dessa pesquisa, tá? Mas o que eu conheço, assim, que eu reconheço mesmo uma pessoa top, legal, porque foi uma pessoa que foi muito gentil comigo, diferente dos demais, que geralmente quando a gente vai tentar conversar, a pessoa não responde, não fala, não trata bem. Então é assim, eu trato bem quem me trata bem. E o Paulinho, ele é uma pessoa que quando me encontra toda vez, sempre me trata muito bem, conversa comigo normal, entendeu? Não é esses caras chato, metido, que acha que, enfim, né? Pode tratar os outros de qualquer jeito só porque tem um diploma um pouquinho mais superior. Mas na rua, se trombar, brincadeira. Também tenho respeito, só que eu não menciono. Eu menciono quem eu realmente vejo que tem essa preocupação realmente de não só as plantas, mas em divulgar o trabalho. Porque o trabalho, a divulgação do trabalho não é só isso aqui. Só isso aqui por si só, faz um livro, joga lá e que se lasque todo o resto, entendeu? Agora, o cara não, o cara fez um trabalho, mostrou, e quando eu encontrei ele na feira, me refiro ao Dr. Paulo Gonella. Vai no Instagram dele, Paulo Gonella. Gonella acho que é com 2 L's, tá? E ele é muito bacana. Você vai ver, ele é branco, assim, ele é um cara, só pra você achar ele lá, ele é um cara bem branquinho, assim, e ele é um cara muito inteligente também, e ele fala muito de orquídea. Vocês vão gostar dele, ele é doutor em plantas carnívoras. É da hora. E aí, ele tem esse trabalho. Então, quando eu encontrei ele numa feira, a gente teve o prazer de trocar uma ideia. E, cara, que coisa maravilhosa falar com uma pessoa simpática assim, desse jeito. Então, eu tô todo o meu apoio em divulgar o trabalho dele, tá? Em relação a outros cultivadores aí que, infelizmente, a gente tenta conversar, apoiar o trabalho. Mano, deixa eu falar do trabalho de vocês de Dróseras no Brasil. Deixa eu falar, me fala aí como que a gente pode divulgar o livro de vocês. Cara, nem livro eu pedi, eu só queria divulgar, só queria entender o trabalho para eu poder trazer. E as pessoas são ignorantes, são grosseiras, porque acham que tem um rei na barriga. Mas se eu pisar no pescoço, isso vai mudar muito. Não, Paulinho, você é o cara. Então bora lá, gente. No Brasil existem muitas dróseras e que se vocês pesquisarem demais, pesquisa mesmo, vai a fundo, cara, vai estudar, vai entender quem são esses cultivadores que eu estou falando, quem são essas pessoas que estão à frente desse trabalho. E aí você vai ver que tem tanta drósera brasileira que não é necessário você procurar fora do Brasil. Tá bom? Muito legal, cara, muito bacana. Tem livros no Brasil interessantíssimos que falam dessas dróseras e eu prometo que eu vou pesquisar muitos deles para trazer aqui para vocês esse conteúdo legal, tá? Então aí, vamos lá. Agora vamos mostrar umas variedades de drósera, agora que você entendeu quais são, tá? As dróseras gostam de muito sol, gostam de água, tá? Mas elas gostam de muito sol. A maioria das dróseras brasileiras são plantas que gostam de calor e de sol. E algumas dróseras fazem dormência, como por exemplo as filiformes. A filiformes é uma planta que faz dormência, que na época de frio, a filiformes vai diminuir as suas folhas e vai produzir parece uma cabecinha de cebola. Eu vou aqui procurar para vocês uma drósera Tracy, para vocês entenderem, é uma filiformes também, tá? Ela é da família da filiformes. E olha só, elas já estão em dormência. E olha só o que aconteceu com ela. Olha ali. Tá vendo essa cabecinha ali, ó? Fica só essa coroazinha, só essa batatinha ali no meio, só esse negocinho. Isso daqui é a dormência da Tracy. A Tracy faz dormência. Quer dizer que nessa época de frio, ela vai... Vou pegar essa aqui que tá melhor. Ela vai ficar desse jeito aqui por muito tempo mesmo. E lá na primavera, quando o calor voltar novamente, ela vai voltar a nascer. E aí vai ficar aquela coisa linda e maravilhosa que todo mundo fica doido. Então Tracy é uma planta que você só compra no calor. Legal, né? Filiformes também acontece isso. As filiformes, na maioria das vezes, elas vão diminuir, vão ficar feinhas. E aí nessa época de frio você não vai ter muitas. E aí lá na primavera elas nascem, elas forram isso daqui tudo, tá? Drosera capensis, uma planta sul-africana. Olha que lindo, olha só essa planta. Top, né? Essa planta gosta de muita água, de muito sol também, igual todas aí, tá? Ela gosta de tanta água e tanto sol, e as raízes dela são muito profundas. Essa planta, quando você coloca ela, olha aqui, tem um monte de semente nascendo aqui, ó.
Eu tenho que espalhar essas sementes por aí para ver se elas nascem. Essa planta, quando ela está no vaso profundo, as raízes dela vão até embaixo e às vezes saem do vaso. É uma planta que está acostumada a pegar água em solos muito profundos, mas ela sobrevive bem a solos alagados e encharcados. E é uma planta muito legal. Essa daqui também é uma planta muito interessante. Sabe que Drosera é essa? Quem aí sabe, comenta aqui nesse vídeo. Essa daqui é uma Drosera binata. Olha que linda. Essa aí é a binata. Ela dá esses Vzinhos assim. E algumas dessas são multifidas, que significa que elas produzem, além da binatez dela, elas produzem muito mais ramificações ali, tá vendo? E vão dar esse negócio, multifida extrema. Essa daqui é australiana, a binata é australiana. Essa daqui é sul-africana. E talvez eu acho que existe em outro lugar também, a capensis, tá? E aí, olha só essa que coisa mais linda. Essa daqui é a Drosera capillaris. Se eu não estou enganado, a capillaris é do Brasil. É do Brasil! Mas deve ter em outros continentes também, em outros países, tá? A Drosera capillaris também gosta de muita luz, de muito sol, gosta de água, tá? Ah, e tem a Drosera intermédia. Cadê a intermédia, gente? Onde que tá a intermédia? Esse negócio nasce em tudo que é lugar, só que eu saio arrancando. Confesso pra vocês que eu não deixo ela se proliferar, porque ela nasce igual o mato. Vamos achar aqui? Vamos. Ah, tem umas ali que eu separei para vender. Olha aqui, ó. Essas aqui são as Droseras intermédias. E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha aí, olha. Que lindinha. Elas são as intermédias. Muito fáceis de serem cultivadas e elas nascem assim, ó. De pancada. E é muito legal ter em casa. Também é muito fácil. E é brasileiro. Gosta de água, gosta de sol. Mas existem plantas que não gostam tanto, como a Drosera Adelaide, ou Adele, como as pessoas dizem, né? A Drosera Adele, ela é uma planta que possui os tricomas, tá vendo? As tricomas são folhas ali que tem esses tricomas ao longo, e ela faz parte de um trio que chama trio da Queensland, que é lá da Austrália, tá? E é formado por 3 plantas, a prolífera, a Schisandra e a prolífera, a Schisandra e a Adele. Depois delas vai vir uma outra planta que a gente chama de Andrômeda, que se eu não estou enganado é o cruzamento entre a prolífera e a Schisandra, e aí deu a Andrômeda. E existem muitas outras plantas que são dessa região aí, que é lá da Austrália. Essa planta, por ela se reproduzir em lugares onde não tem tanta luz, ela gosta de ficar na sombra. Então você pode ter essa planta dentro de casa, debaixo de uma luz, né? Eu acho que vai ser muito interessante. E ela captura muitos insetos. Uma coisa muito legal é que as Droseras também são controladoras do fungus gnats. Quem aí já ouviu falar no fungus gnats? É um mosquitinho safado que bota uma larva que come plantas. Então, se você tem problemas com fungos gnats, eu recomendo você ter Droseras e não somente pinguículas também, tá? Mas pinguículas é assunto para um outro vídeo. Então, você gostou? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui pra gente. As Droseras são muito fáceis, são consideradas as plantas da amizade, porque elas dão tantas sementes que na maioria das vezes as pessoas doam para as outras pessoas, são as plantas mais fáceis para iniciar. Se você quer iniciar no cultivo de plantas carnívoras, não pense em outra planta não, tenha uma Drosera, começa a ter as Droseras do Brasil, foca em aprender quais são as Droseras do Brasil, da onde elas vieram, onde você acha esses Pokémon tudo aí, né? Não é legal? Fala tanto de Pokémon, vai procurar planta, cara, procura aí, acha, não vai pro mato não, viu? Vai procurar no livro, estuda, tem a internet, faz pesquisa e compartilha com a gente. Se você achar, comenta aqui. Ah, vamos lá! Acha o Instagram do Dr. Paulo Gonella e manda uma mensagem carinhosa para ele falando quanto que você gosta do trabalho dele, que você ouviu falar dele aqui no nosso canal, aqui no nosso YouTube. Manda uma mensagem carinhosa para ele, manda o meu abraço também. O Rafa mandou um abraço. Vai lá no Instagram,
do Paulinho e eu quero ver todo mundo lá comentando uma foto, acha aí um perfil dele lá. Vamos reconhecer esses caras que são doutores em plantas carnívoras. Vamos reconhecer esses caras que dedicam a vida deles tanto a trazer essas informações para dentro do Brasil. Para de pagar pau para estrangeiro. Para de ser pilantra, traidor, querer ficar levando coisa daqui de fora do Brasil para daqui do Brasil para fora. Vamos valorizar o que é nosso. Vamos valorizar o país. Vamos utilizar o que tem aqui dentro também. Cara, tá na hora de cultivador do Brasil começar a cultivar plantas do Brasil e não somente plantas de fora. Beleza? Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. Eu nem vou entrar no mérito que me colocaram um dia aqui, falando de por que lá fora tem planta X e aqui não tem planta Y, porque eu fico muito bravo com isso. Então, para evitar esse assunto, a gente vai cortar aqui. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Quero mandar um beijo para todo mundo que participou desse vídeo. E não esquece, vai lá mesmo no do Paulinho lá, comenta. É muito importante para ele, é muito importante para a gente também valorizar essas pessoas. É assim que a gente faz o Brasil crescer. Valorizando nossos professores, valorizando nossos profissionais da educação, valorizando nossos pesquisadores, valorizando as nossas crianças, os nossos conteúdos. É assim que a gente faz um Brasil melhor. Não é apoiando político de estimação, não. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até o próximo Conteúdos. Valeu e tchau!